Boa noite, Bruno. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Samir? E você, como é que tá? Tudo jóia. Bem-vindo à sala. Valeu. Vamos inaugurar ela agora. A, a- a presidente está entrando também agora. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bom, Angela? Tô. Tava conversando com o Oi, Bruno tô aqui. entrando. Acabamos de abrir a Conversando sala. com quem? Ah, oi, Bruno. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? E a senhora como tá? Ah, tô tentando aqui. Minha saúde não tá me deixando dar o meu 100% e isso é ruim. Não tô nem nos 50 atualmente, infelizmente. Preciso de me tratar. O futuro presidente, você tá falando com ele aí, Seu porque eu vou ter presidente. que me afastar. Mas Não, é sério, é só eu vou me nominal. afastar. É só nominal. A gente vai trabalhar todo mundo junto do mesmo jeito. Sim, você vai ter. Não, você vai poder estar mais presente com certeza do que eu estou neste momento. Eu não estou conseguindo participar, estar presente como se faz necessário. Então é complicado. Oi, Theo, oi, Miriam, Boa noite. meu, Olha, boa noite. eu vou quase não participar, assim, eu estou na escuta, porque eu estou com o bebezinho aqui do lado e não posso falar alto, tá? Estou no fone de ouvido, talvez Ah, eu tenha que sair para terminar o bebezinho, estou no netinho, recém-nascido. Mas eu estou aqui na escuta, tá? então, Boa reunião, boa noite a perfeito. todos. Importante você ficar com a gente pelo menos para ouvir aí, deixar tudo para você ficar inteirada, para a gente não repetir. Boa noite, Cris. Boa noite. Boa noite a todos. Estou aqui na correria, que cheguei de outra reunião. Já estou pegando a de vocês. Peraí. Hum, A nossa, né, dona Edneuza? É nossa. a gente vai fazer É, a nossa. aquele Eu regime. acabei de chegar da reunião do conselho. E aí eu fico meio atolemada. Correria. Mas vamos falar, né, que eu estou ouvindo. A gente vai dar aquele tempinho, né? Aqueles 10 minutinhos pelo menos para o pessoal ir chegando. A gente, para quem percebeu, a gente coloca o link só naquele grupo de acesso, porque a gente teve alguns problemas com invasão. Quando colocava divulgação muito grande, a gente tinha uma boa adesão nas reuniões. Só que teve uma invasão e a gente tem que levar toda a experiência a sério, né? Pra gente não ter outra experiência desagradável, a gente resolveu deixar o link sempre fechado no grupo, que pelo menos a gente tem controle das pessoas que estão tendo acesso ao link da sala, né? Não sei se o Bruno não estava, a gente teve uma reunião que a gente divulgou bastante, a gente estava com bastante adesão, bastante gente, mas entrou também gente que não estava ali para isso, e invadiu a sala, ficou botando vídeo, fazendo gracinha, e assim, não tinha como gerenciar a sala mesmo, era um ataque de alguém que estava realmente sem o que fazer e e se organizou para fazer bem feito, sabe? É, quem quer atrapalhar geralmente consegue com Consegue, força, mas né? esse tipo de coisa a gente não tem, a gente não espera, né? A gente está trabalhando com uma conversa séria, uma coisa, né? A gente está se dedicando, dedica tempo para reunir todo mundo e tal. A gente não imagina que vai ter uma molecagem dessa, né? Mas acontece, né? Aí a gente torce pra. A gente tá tentando evitar, eu acho que tá dando certo, ou tá dando sorte, alguma coisa tá indo, mas tá acontecendo. Mas não é só isso, Camila. Eu acho que quando, acho não, tenho certeza, quando nós tomamos algumas providências, inclusive foi dito, né, que se estaria indo à busca de quem estivesse fazendo esse tipo de situação e que nós estaríamos preparados para identificar. Então, ao ser colocado isso, com o link só lá no grupo, a gente acabou criando também um mecanismo já seletivo e que, olha, cuidado, hein? Cuidado com o que você está fazendo, porque
ficamos muito na dúvida. Pode ser, como você disse agora há pouco, a gente prefere acreditar assim, que tenha sido também uma questão de molecagem, de tentar ver, eu vou tentar, vou entrar, vou ver o que que dá, mas também pode ter sido proposital, certo? Porque você lembra que os vídeos começaram a se sobrepor um ao outro, que ninguém mais conseguia nem falar dentro da reunião, Foi, né? E não foram vídeos, digamos assim, todo mundo tem o direito de ver o vídeo que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser, mas foram vídeos que eram bastante ofensivos, né, na minha opinião, para estar sendo compartilhado daquela forma. Eu não sou puritana, não é uma questão de purismo também, nada disso, mas é uma questão de respeito. Eu posso até ter um grupo com o qual eu compartilhe algumas informações, ou até vídeos de brincadeira, de gozação, tudo isso, mas agora numa reunião do coletivo, em que a gente está fazendo uma discussão sobre a cultura, eu fico entre, eu entro na balança mesmo. Qual foi o objetivo naquele momento com aquele vídeo? Eu não foi uma mantenho coisa a de dúvida. quem não está acostumado a fazer, né? Porque cada vez que eu fechava uma janela, bloqueava alguém, aparecia três, quatro no mesmo perfil, uma coisa assim bem difícil. Eu tive que fechar a reunião e marcar outra, não teve condição de continuar. Mas foi bom que a gente montou um grupo legal, tá tudo funcionando, todo mundo que entra no grupo eu sei, a gente tem cadastro, tá inteirado, né? Quem que tá acessando, então tá ficando interessante. A gente vai amadurecendo, né? A Então, gente vai amadurecendo o formato, a gente está trabalhando com essas reuniões do conselho híbrida, né? Quando a gente puder fazer híbrida, a gente estava fazendo. A intenção era fazer todas híbridas, né? A gente está fazendo online para poder informar todo mundo, deixar todo mundo inteirado, e a gente vai amadurecendo todos os formatos, o online e o híbrido, que é para todo mundo participar e a gente colocar as coisas em dia, né? Porque às vezes nem sempre nos grupos de WhatsApp a gente tem o tete a tete, né? Aquele negócio de trocar bola. Assim, pá, fala um, fala o outro, a gente fica inteirado, fica sabendo o que está acontecendo. Então as reuniões eu acho que estão ajudando a gente a conversar, sabe? Independente da gente falar que é uma reunião do conselho, mas a reunião na verdade é com todos os fazedores, né? Todos os fazedores estão é, convidados a participar e a gente tem um localzinho aqui no finalzinho da reunião que é para todo mundo poder falar o que quer falar, tirar sua dúvida, né? a diferença também é essa. É que muitas vezes, infelizmente, acaba acontecendo, digamos assim, um monopólio na reunião de um determinado assunto. Era isso que às vezes acontecia nas nossas reuniões. Não que a reunião presencial, eu mesmo eu gosto muito mais da presencial. Fui eu quem propus a híbrida e a online pela minha situação de saúde naquele momento, porque eu achei que dessa forma eu teria condições melhores de estar participando. A reunião desta forma, é óbvio, fica mais tranquilo, que nem hoje eu passei o dia todo, estou na base da medicação, mas estou aqui. Já se fosse presencial, com certeza que eu não teria ido para o espaço onde estivesse ocorrendo hoje a reunião, porque eu estou percebendo que o meu estado de saúde está indo para ladeira abaixo e eu tenho que começar a subir essa ladeira, tem que ir ladeira acima, né? E a única forma vai ser a gente vir fazedores de cultura para entrarem. Isso está lá, o T. A gente postou já o link lá naquele grupo. Então, já quem entrou no grupo vai estar vendo. Nós no grupo já temos 69 pessoas. E tem pessoas que antes não estavam participando, uma que eu cito mesmo é a própria de Neuza, o Bruno também. Às vezes a gente está no meio do caminho, não tem condições de chegar a tempo, a gente aproveita vindo pela online, a participação está sendo também boa, na minha opinião, certo? Então, vamos continuar até onde
a gente vê que seja produtivo. Eu entendo dessa forma. Vamos começar, Samir, os 10 minutos já. Sim, já tá terminando, né, o tempinho. Eu tô aqui, Uhum. eu queria falar que a gente tem Já melhoras aqui para dando. Ângela. A gente vai falar o que todo mundo pensa, tá? Acho que eu vou falar o que todo mundo pensa. Melhoras para Ângela, para ela se cuidar, o mais importante é a saúde, aí você tá por aí, a gente continuar trabalhando junto de qualquer maneira, tá? Então se cuida aí para que a gente tá precisando, tá? É, Sim, sim. Você vai começar a gravar agora, né? Ou você já estava gravando? eu já estou gravando a reunião, tá? A gente tem um roteirinho que a gente faz aqui na reunião e eu coloco algumas pautas para a gente conversar, tá? Vocês me perdoam, às vezes eu posso ficar um pouquinho, é porque eu estou gerenciando aqui os grupos de WhatsApp com os pedidos de quem está entrando no grupo, tem gente entrando no grupo de acesso agora, tem gente pedindo link e eu estou mandando, então eu vou orquestrando dessa forma aqui, mas eu acho que não vai atrapalhar o entendimento e a fluidez não, tá? Eu vou ler aqui, eu vou seguir só uma anatomia que a gente criou para reunião, que é para a gente conciliar com a criação da ata, né? Então a gente vai iniciar agora essa reunião dia 26/5/2026, tá? A nossa reunião do Conselho Municipal de Cultura, né? A gente tem um desdobramento, a gente tem uma mudança no corpo desse conselho meio que constante nos últimos 2 anos e a gente trabalha para deixar, para moldar isso da forma mais democrática possível e mais avançada e mais acessível para todo mundo. Vocês me dão só alguns segundinhos aqui para eu permitir os convidados. Tem mais 4 pessoas entrando. Esse sprint de 15 minutos é Eliane. sempre bom, né? Porque são os minutinhos que a gente dá 10, mas nos 15 é que o pessoal aparece mesmo. Aí todo mundo já Uhum. consegue participar, tá? Eu já fiz a abertura aqui para quem chegou agora, já É, fiz a abertura da reunião com a data e a nossa pauta da reunião de hoje é sobre os desdobramentos, tá? Do plano diretor, do que foi aprovado. E eu pelo menos não tive acesso ainda ao texto final que foi aprovado. A gente sabe que foi um texto bem feliz em relação à cultura ali. Tem uns critérios ali que não ficaram claros, ficou uma coisa muito complicada para a gente. Então a gente acho que a cultura vai se preparar para trabalhar com emenda em cima do plano diretor, porque o plano diretor ele restringiu muito a participação, o desenvolvimento da cultura no modo geral. A gente vai falar de novo, sobre a PNAB, que a gente não está tendo informação, não tem informação, não tem participação não está havendo participação da Secretaria da Cultura nas reuniões do Conselho, em nenhum nível, tá? Em nenhum nível, a gente tem que deixar claro. A gente não está falando então, a gente não tem informação sobre a PNAB, não tem informação sobre como está andando o CPF, né, da cultura, e a gente não está tendo feedback sobre nenhum assunto, nem sobre a, 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 essas críticas que a gente fez, essa atuação que a gente teve lá em relação ao plano diretor. Então a gente está ficando um pouquinho de lado. Eu acho que é interessante a gente trabalhar para poder não virar perfumaria, não ficar na geladeira, porque fica complicado trabalhar e tentar fazer as coisas e não ser ouvido e ficar, sabe, sem a atenção do secretário. Eu acho que não tá legal isso. Eu acho que a gente provocar algumas reuniões extraordinárias lá na secretaria, eu acho interessante. A gente tem que mostrar um pouquinho o trabalho de forma mais contundente, porque só conversando, só informando, só debatendo entre a gente não está funcionando e realmente o tipo de política que a gente está vivendo na cidade, ela favorece essa atitude deles, tá? Os políticos estão fazendo como querem, do jeito que querem, e a gente só assiste de fora o que está acontecendo sem conseguir agir, né, de forma mais eficaz. Aí que acontece, os demais fazedores olham para o conselho como se fosse uma coisa que está sem importância, né? Que está sem trabalho. Fala assim, ó, eles estão lá, estão fazendo, mas a gente não tem
feedback do governo, a gente não consegue avançar, então a gente tem que usar esse fôlego que a gente tem aqui até agora para tentar virar esse jogo, usar nosso poder de formação de opinião que a gente tem como fazedor de cultura, como artistas, a gente tem que colocar isso em prática, não dá para ficar só num trabalho burocrático, numa coisa pro forma, a gente tem que ser mais ácido um pouquinho, tá? Desculpa ter me esticado um pouquinho, só para dar a introdução, tá? A presidente tem alguma coisa para dizer? Eu já me estiquei demais, desculpa. Não acredito que você não esticou demais o que você assim embaixo, por isso até que eu me calei. A gente dá por aberta essa reunião hoje, né, nossa do Conselho, com todas as questões que foram colocadas aí por você. Além disso, a gente sabe que tem a questão do CPF da cultura, além da questão do CPF da cultura, está sendo discutido a TEIA, que aconteceu agora esse último final de semana, são os pontos de cultura, e até queria informar que nós do ICDH recebemos nossa certificação, certo? Saiu, isso é para a gente super importante, tá? Eu queria também estar colocando que todos os que aqui estão, que ainda não fizeram a parte do porta de entrada, para que não se esqueçam de estar fazendo, tá? É um lembrete com relação a isso, que é o cadastro. Isso eu tive de informação não oficial, mas que o porta de entrada também vai servir para avaliação do pessoal para PNAP, de quem são os fazedores de cultura dentro do município que se cadastraram. Então, vamos buscar estar fazendo essa mobilização, tá? E manter até na mesma linha sua de informes e de discussão. Já eu vou fazer um apanhado meio que geral. O que aconteceu? No plano diretor, nós conseguimos estar fazendo uma boa mobilização, formamos um GT, desse GT saiu um documento que a gente conseguiu ir na penúltima audiência, eu, pelo menos, pude estar presente, e fui com a Miriam, com a doutora Marina, a gente passou na véspera, praticamente, em vários gabinetes. E quando eu digo a gente, eu digo isso porque eu não sei falar no pessoal ou este ou aquele. Eu entendo que uma ação é coletiva, mas essa ação coletiva, ela também se dá num processo de que todos estejam ali. Eu fui até a Câmara e me senti muito frustrada, porque eu não consigo mais fazer as mesmas coisas que fazia anteriormente, que era de estar caminhando em vários momentos, de estar em gabinete conversando, mas deu para sentir, até mesmo na própria audiência no dia seguinte, que vários vereadores estavam com dúvidas e estavam bem abertos até a uma conversação com relação à questão da cultura. Nós nos mobilizamos aqui, para mim, bem aquém do que deveríamos e poderíamos. E é por isso que eu falei que eu sou a sua avaliação, Samir. Eu entendo que a gente tinha que procurar um documento anterior. A Miriam várias vezes até falou comigo, colocou sobre essa questão. Eu mesma poderia e deveria ter dado uma atenção diferenciada, faço aqui até a minha autocrítica com relação a essa questão. Porque não adianta a gente ficar esperando, achando que, de repente, esse grupo, essa direção que está aí, vai mudar completamente, vai começar a olhar a cultura como um ponto necessário e muito importante dentro do nosso município. Isso não vai se dar por osmose, não vai se dar se não houver uma mobilização, de fato, uma participação. Senão nós acabamos ficando mais uma vez aquém a todo esse processo. E para mim, até dentro de mantendo esse parâmetro de autocrítica, é que eu falei no começo da reunião e vou voltar a repetir,
ela deve ter mandado a carta hoje até para que pudesse estar sendo colocada oficialmente na reunião, mas amanhã depois isso eu vou estar anexando no material do Conselho, que é o meu pedido de afastamento da presidência nesse momento do Conselho. Eu não senti com isso que aconteceu que eu tivesse conseguido fazer tudo aquilo que para mim significaria e significa uma estratégia para que nós pudéssemos estar mudando de fato toda essa realidade. Na parte burocrática, na parte de escrita, a gente conseguiu, em pouco tempo, em 4 dias, tirar um documento maravilhoso, na minha opinião. Por que maravilhoso? Porque pelo pouco tempo, pelo que nós tínhamos de material, a leitura de 400 e poucos artigos que tinha naquele plano, foi. Eu participei no ano passado, até o começo do ano, eu consegui participar em algumas discussões que estavam havendo com relação a essa questão do plano diretor. Foi calado a boca de muitos de nós nessa questão, e aí aparece um documento apresentado, em que nem todos tiveram acesso. É isso daqui o plano diretor. Até os próprios vereadores estavam perdidos numa discussão. Então, essa situação, nós não tivemos as pernas, talvez, eu faço, como disse, e volto a repetir minha autocrítica, tá? Para ter aproveitado esse momento. Era um momento que nós poderíamos ter tirado, sim, algumas coisas dele. E isso me faz com que eu me sinta muito mal pela experiência que eu tive e que tenho de participação, de militância. Então, essa é uma das questões que me leva a ver que hoje eu tenho que me dedicar muito mais à minha saúde, eu tenho que estar procurando fazer com que, de repente, eu possa... Oi, Paula, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu possa estar participando mais, não vou sair do conselho, não, tá? Eu continuo, como você me perguntou hoje durante o dia, sabe? Não, eu continuo no conselho acompanhando, mas não na presidência. E é por isso que eu repasso e entendo que você é a pessoa hoje, por estar, inclusive, seguindo o regimento, que deve estar ocupando essa cadeira, e não é só no papel, não. Eu sei que você tem competência, capacidade e vai estar fazendo um bom trabalho até a conferência. Eu vou estar sim acompanhando, posso entrar em cirurgia a qualquer momento, tá? Estou vendo isso daí. Então, não vejo a representação do conselho, eu prefiro fazer dessa forma, tá? Voltando ao CPF, que é que precisamos ao secretário de Cultura e chegar tudo Ângela, pode a gente está com um probleminha de conexão. Eu acho que você tem que aproximar um pouquinho ou esperar só um pouquinho, só por causa do volume de dados, tá? Dá um tempinho só. Pode retomar, já. Ver se já voltou. Uhum. Eu entendo que deve ser, sim, chamado uma reunião, que pode ser híbrida, na Secretaria de Cultura, e mandar por escrito a solicitação ao secretário para que esteja recebendo e esteja não só o Conselho repassando tudo o que nós entendemos que se faz necessário agora, mas também do maestro o que é que a cultura de fato está fazendo para os artistas, os fazedores de cultura, os trabalhadores da cultura do município. Eu não entendo ficar trazendo pessoas de fora, não que não se traga, não tenho direito, não, traz, mas valorizar o que a gente tem.
valorizar os artistas que nós temos aqui. Eu não estou vendo isso acontecer. Isso é necessário. E se isso é necessário, só vai acontecer se houver uma mobilização. Então, uma sugestão de pedir para ele, pedir não, solicitar, certo? A reunião com ele, uma reunião extraordinária do Conselho, e híbrida, certo? Porque aí muitos que não estarão presentes fisicamente poderão estar acompanhando essa reunião, tá? E às vezes a gente fala, eu não tenho, não vou conseguir estar indo. Não vou conseguir estar indo, mas presencialmente, eu me comprometo. É online, eu acredito que muitos poderão estar presentes, tá? Dessa forma. Falei já do CPF, a PNAB também, hoje eu consultei, a Vivi justificou, ela falou que tinha um compromisso, não poderia estar presente hoje, eu perguntei para ela se ela tem alguma coisa com relação a isso, ela falou que está para sair, me parece que estão elaborando alguma coisa, mas não me disse nada oficialmente também, tá? Assim como pediu só que alertasse o pessoal que não prestou conta para que buscasse fazer a prestação de conta. Acho que, Samir, eu faço até uma proposta que você faça um documento, tá? Solicitando que todos aqueles que pegaram valores e que sabia, que sabe que tem que fazer prestação de conta, se não fizeram até aqui, que o façam, porque vai ser prejudicado depois na hora de apresentar uma nova proposta, tá? Então tem que ser feita a prestação de conta. Dá uma conversada com a Vivi sobre essa questão de o material, nem todos precisam de fazer, mas quem precisa para que esteja fazendo, tá? Essa prestação de conta também. Então, a minha fala, eu já falei bastante também, acho que peguei toda a nossa, assim, com relação às demandas também da conferência. Como é que nós vamos, e eu me proponho a estar numa comissão que esteja, a princípio, preparando a chamada para a Conferência Municipal de Cultura, certo? Vamos ver aí, foi uma comissão que venha fazer um grupo de trabalho já para que a gente possa estar fazendo os prazos, já estamos dentro deles, Miriam. Normalmente, quando sai um novo edital, a maioria do pessoal já está prestando conta, ou já prestou conta, porque só vai poder, de repente, às vezes houve um prazo do pessoal que poderia estar realizando. Eu agora de cabeça não me recordo, não. Mas que poderia estar realizando agora no começo do ano. Mas por isso que eu até pedi para que a gente estivesse conversando com na secretaria para podermos estar fazendo esse aviso, esse lembrete, para não correr nenhum risco de dizer, se inscreveu, não pode, ou porque não prestou conta, ou se qualquer, não só dos editais da PNAB, mas de qualquer outro projeto ou qualquer ação que tenha dentro da cultura, tá? Da secretaria. É necessário essa questão da prestação de conta. Acho que será isso daí, né? Isso. Quem pediu a palavra, teve duas que pediram. A Cris pediu a palavra, depois eu vou falar sobre essa prestação de contas. Cris, pode falar, por favor. Cris? A Cris, eu acho que ela não. a- Ela pediu a palavra. Enquanto ela não volta, eu vou falar com vocês o que eu estava a fim de fazer. De acordo com o edital da PNAB, a gente tem. Ele vale por 12 meses, né? O contrato. E a gente tem 30 dias a partir do fim desse contrato como limite para prestação de contas. Como ninguém quer fazer as coisas de última hora, e para a gente ter uma ação que ajuda os fazedores a não ficar na mão em relação a essa prestação de contas e acabar não sendo impedido de participar, não ser impedido de trabalhar, eu acho que eu vou bolar aqui alguma coisa, uma formação, alguma coisa assim,
depois de conversar lá na secretaria, né, com as réguas, com tudo direitinho, para o pessoal não moscar e fazer essa prestação de contas no mês, dentro do mês de junho, né? Que eu acho que a gente está dentro do prazo no mês de junho com folga e o pessoal vai trabalhar e prestar essa conta sem ter nenhum problema. Então essa daí eu vou precisar da ajuda de vocês, mas eu vou me oferecer aqui para deixar isso formatado bonitinho e oferecer essas reuniões. Essa reunião híbrida que a Ângela conversou, eu vou ver o que eu preciso tecnicamente, se vai ser um celular ou se vai ser um notebook, alguma coisa assim, e a gente vai fazer porque é um jeito mais contundente também de mostrar que a gente, de expor um pouco, porque a gente acaba ficando como uma testa, como um lugar onde bate as perguntas, onde bate as demandas, onde bate as coisas, e a gente não tem nenhuma informação chegando na gente, não tem também nenhuma arma, nenhum nada, nem mesmo a participação das pessoas por conta do histórico que a gente teve até chegar aqui no conselho, que a gente precisa romper esses movimentos, né? E a gente vai fazer alguma coisa mais eficiente aqui, pelo menos para informar as pessoas do que está acontecendo e expor, porque assim, o governo, a secretaria não participando das reuniões é ruim para todo mundo. E precisa deixar claro que não participar das reuniões, que o governo não participar das reuniões é ruim para eles. Eles acham que é só uma perfumaria, botando a gente na geladeira, alguma coisa assim, mas não participar é muito desrespeito com a gente que está se dedicando e trabalhando para melhorar aqui as coisas, né? Elisângela, pode falar, por favor. Oi, Samir, sou eu. Bom, Tere, eu estava te chamando, eu não vi sua fala, desculpa. Mas pode falar. O microfone, eu tava para abrir o microfone. Então, boa noite a todos novamente, né? É, como, como representante também do conselho, nós que estivemos lá na reunião da, da elaboração do documento, eu senti muito, né? Então eu vou falar assim, no meio do desabafo, eu senti por todos nós quem estava presente, o descaso com nós, no sentido de que estamos como representante do, da cultura, mas, como desde o início vem dizendo, chama os pares, né? Chama o pessoal da cultura para fazer parte desses encontros e não há. E aí o que acontece? Os nossos governantes, né, os políticos daqui de Taboão, eles veem números, né? Então eles gostam de ver volume de pessoas. E então quem estava lá representando a habitação era o pessoal do movimento, né? Do movimento da habitação. E, paralelo a isso, se falava muito do meio ambiente, né? Que há um impacto no meio ambiente por conta, né, de tanta construção de moradia. Ok. E isso me deu a impressão, não sei se só foi a minha, ou se algum de vocês que estavam lá também sentiram, que todo o trabalho que vocês tiveram, porque eu não pude participar desse documento, né, por questões religiosas minhas, né, porque assim, eu estou num momento aqui na minha casa de culto afro que está com muita, que a gente chama de função, né, muitas atividades. Então não pude me comprometer, falei, eu não posso me comprometer, porque senão eu vou deixar a desejar. E aí eu senti que, então, tudo ficou em torno da questão ambiental, que é muito importante, sim, não estou desmerecendo, e também a questão moradia, que também é importante, não estou desmerecendo, enquanto que a cultura, todo o trabalho que vocês tiveram em elaborar o documento, ficou por isso mesmo. Tá? Não houve, da parte dos vereadores, que quem estava presente percebeu, que eles sequer estavam prestando atenção. Eles nem olhavam, eles conversavam entre eles. E isso
foi o que me chamou muita atenção. Então eles riam entre eles, estavam conversando algo paralelo, mas não estavam prestando atenção no que era importante para a cultura, no caso, né? Eles estavam, então aquele volume de pessoas que estavam lá em prol de moradia, então brigando por moradia, que também, como eu disse, também é importante, mas acho que tudo o que foi discutido lá era importante, mas eles só deram ênfase em algumas situações e que não foi a cultura, tá? Então amanhã ou depois, todos os fazedores de cultura, esse ano vai ter a reeleição para quem vai permanecer, para quem não, que vai disputar novamente a cadeira do conselho, terá eleição do Conselho da Cultura, e que para mim foi muito frustrante esse quase segundo biênio, né? O segundo ano, né, do mandato, e não ver as pessoas da cultura engajado em estar e em participar. Era isso, tá? Se tiver mais alguma coisa, depois conversamos mais, mas eu não sei o que vocês acharam, se a visão que eu tive foi a mesma de vocês que estavam lá, que eles, usando uma palavra chula, eles cagaram para nós. Tá? Essa que é a verdade. Eles cagaram. E se vão ou não colocar qualquer item, qualquer cláusula do documento que foi elaborado com dificuldade, porque todos têm outros afazeres, tudo então tentaram se reunir para poder fazer, aí é que a gente vai ver, né? Se vai ou não colocar. Mas parece-me que pouco provável, pelas atitudes deles. Obrigado, Tereza. Finalizado? Elisângela, por favor, pode falar. Depois eu queria só fazer uma observação da fala da Cris. Boa noite, hoje não vai ser Elisângela. Me chama... Tá disfarçado de Elisângela. É sobre isso. Hoje é o Marcelo que vai falar. Boa noite a todos e todas aí. Com respeito, me dirijo a vocês. Eu tenho duas dúvidas básicas. Primeiro, como que eu faço para colocar o nosso movimento no calendário oficial da cidade? Estou falando agora em nome do Duelo de Barbeiros da Quebrada, tá? Que foi um evento que nós realizamos em abril. Nós tivemos a PNAB, a nossa prestação de contas está pronta, já estou nos últimos tratos aí para enviá-la. E segundo, em relação à prestação de contas, a última informação que eu tive é que a gente tinha que levar lá na secretaria. Mas como que a gente vai levar na secretaria se não é só uma planilha com recibos e notas? Tem que levar as fotos. Isso não poderia ser de uma maneira eletrônica até para ficar salvo e a gente ser respaldado legalmente que a gente fez o processo? São essas duas perguntas. Posso responder para você? É o seguinte, vamos por partes, tá? É legal você estar participando, tem poder de conselho, a gente trabalha com engajamento, a gente precisa que as pessoas apareçam e a gente consiga ter uma relevância e ter mais, né, o trabalho mais reconhecido perante o governo. Colocar vocês no calendário é um trabalho que a Daniela está fazendo faz tempo. A gente tem um calendário anual com os eventos que a gente está brigando para colocar. Essas coisas elas acabam passando é, pelo poder público como se nada fosse, entendeu? Porque a gente tá precisando de engajamento, a gente precisa que as pessoas apareçam e falam, entendeu? Às vezes a gente coloca até algumas coisas no chamamento aqui das reuniões para levantar o interesse das pessoas. As pessoas não podem aparecer só quando precisam, quando acham que tem algum interesse, elas têm que participar sempre, têm que saber o que está acontecendo, porque senão a gente começa a contar sempre a história desde o início, a gente não precisa, né? A gente tem uma novela acontecendo aí, essa novela tem vários capítulos e tem muito trabalho, então é muito importante ter o Duelo de Barbeiros, ele aparecer e a gente colocar no nosso calendário e é só aparece, a gente coloca junto e trabalha junto, tá? É o único jeito, a única coisa que eu posso te prometer é isso.
e a gente Não, fazer barulho, mas, porque deixa eu só te falar uma coisa, Samir. Quando eu não estou, Elisângela está, tá? A gente é imagina, bem participativo. tô É que falando nós isso do temos modo duas geral, frentes, tá? né? É do modo geral, desculpa, você Ah, pode não, não, falar. perfeito. Só para ressaltar isso daí, que a gente tem duas frentes. O meu duelo e o outro é a Associação Janela para o Futuro, Sim, né? Mas a gente, ou ela ou eu, a gente sempre está presente. sim. É que dessa vez me surgiu a curiosidade e falei, não, vamos perguntar para quem é de direito, né? Eu fiz o logotipo para ela, não fiz? Da janela? Fez Fiz, sim. né? Eu fiz, é legal, legal. Então, é pra gente participar mesmo, porque assim, o trabalho é árduo, tá? A gente dedica bastante tempo, bastante estudo, tá? A gente não pode falar besteira, a gente tem que saber o que tá falando, tem que trabalhar direitinho para não acabar atrapalhando, tentando ajudar, acabar atrapalhando. Então, o trabalho da gente é mais nesse sentido. Em relação à prestação de contas, como eu falei agora há pouco, eu acho que para a nossa PENAB aqui, do município, ela é bem mais simples do que você falou agora em relação a juntar recibo, esse tipo de coisa. É mais uma coisa de prestar o que você fez, mostrar o que você fez mesmo. E não é só levar uma papelada na prefeitura. Se for, eu vou tentar modular isso para ficar mais democrático, as pessoas poderem enviar por e-mail. No edital está bem claro que você mandando essa prestação de conta para o e-mail determinado, ela vale, entendeu? Então, se você está com as réguas, se estiver dentro do parâmetro certinho de prestação de contas, até esse documento que realmente você tem que guardar durante 5 anos, é uma coisa pro forma. Mas assim, a prestação não precisa ser nesse nível, nesse momento, entendeu? Perfeito. Assim, geralmente acontece se você tiver uma lebre, alguma coisa que eu acho que não foi de acordo, o valor que você recebeu não prestou o que você prometeu. Mas isso é raro, não tem nem por que fazer isso. Inclusive é porque é uma verba de fomento, né? É uma Sim. verba pequena de fomento e assim, eu acho que ela não pode ser usada para excluir as pessoas do jogo, entendeu? Da formação, da participação de outros editais. De qualquer jeito, eu vou dedicar tempo para ver se eu consigo reunir as informações que tem na prefeitura, que eles estão querendo, e ensinar o pessoal. A gente tinha um conflito desde o começo em relação à régua, aos logotipos, porque eles estavam pedindo, estavam colocando o logotipo do ciclo 2, na verdade a gente está prestando contas do ciclo 1, porque a cidade Uhum. está atrasada nessa PNAB, entendeu? Então no ciclo 1 a gente tem outro jogo de logotipo em relação à PNAB, tem umas coisas que eu estava entrando em conflito com eles. Mas eu acho que eu vou fazer uma reuniãozinha rápida, vou tentar fazer isso essa semana ainda, e fazer essa formação de prestação de contas, tá? Perfeito. Outra coisa, Samir, já dentro disso daí que você vai fazer, que eu acho que deveria ser chamada a atenção deles, né, no sentido de eles contrataram um instituto, que foi, acho que o Editalize, à época, para fazer todo o trâmite, tudo que era o contrato via Editalize. Aí você vai procurar qualquer e-mail para você fazer qualquer prestação, qualquer dúvida, o Editalize hoje não existe mais. Não existe. O Digitalize foi um vento que passou. E a Você gente. entendeu? E é Então, muito complexo você ter uma empresa que você contrata para fazer um negócio e depois a empresa deixa de existir. e tanto deixou de existir que eu acho que até a própria prefeitura ficou com isso na mão, né? Ficou com isso sem a referência, até as informações das pessoas que participaram da PNAB ficou meio em aberto lá. Eles têm um jogo de contratos, lógico, né? Que eles fizeram, que eles firmaram com todo mundo, né? A, a, mas não tem muita coisa além disso, não. Então, mas é uma coisa assim também que a gente, sinceramente, eu acho que a gente tem que trabalhar para frente, porque se a gente vai falar da Digitalize de novo, a gente tá com tanto abacaxi, cara, tem tanto trabalho para frente para fazer, que eu acho que às vezes é bom a gente lembrar para não cometer o mesmo erro, mas andar para frente, porque a Editalize a Editalize é consequência de vários erros em relação a aparecer, a trabalhos que foram colocados desde de umas lideranças lá dentro da secretaria bem sofríveis, né? E a gente teve esses percalços, esses problemas que deu no Editalize. O Editalize realizou uma coisa nos 45 minutos do último tempo. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu, como fazedor, mais do que a gente esperava na situação que a gente estava, sabe? Agora Uhum. eles não estão mais lá, o problema é da prefeitura, eles que têm que correr atrás, sabe?
Eu acho que a gente tem que olhar para frente e não deixar isso acontecer de novo. Não, concordo plenamente com você, para evitar que venham outros editalizes no nosso futuro, aí atrapalhando a vida da gente. Exatamente. Obrigado, Samir. Obrigado, desculpa falar, me esticar demais. Iraci, por favor, eu acho que você é a próxima. Samir, a Miriam está na frente, Samir. Oi, Tá, Miriam. Oi, tudo bem. Eu vou falar rapidinho para não ficar redundante, mas é sobre o plano diretor, né? Nós criamos, é importante que se fale, né, que nós criamos um GT para trabalhar com o plano diretor, né? Eu, Samir, Daniela, Ângela, doutora Marina, e tivemos uma frente, assim, bem direta, né? Com todos os vereadores, a gente apresentou junto com a Ângela lá na Câmara, né? Então, a gente foi aos 13 vereadores entregar o ofício com o logotipo, né, em nome do Conselho, e com o logotipo do Conselho também, né, da Secretaria de Cultura, trazendo o plano diretor criado pela Cultura fosse também as bases para o plano diretor da cidade, né, com inspiração no plano diretor, que eles se conversassem. Então, a gente explanou isso para todos os vereadores e, de fato, assim, a gente precisa entender como que a gente vai direcionar, né, encaminhar essa ausência, né, que os vereadores e que todos os que não foi aprovado, né, o nosso plano de cultura dentro do plano diretor. Então, acho que a gente precisa trazer aí uma carta de repúdio, não sei exatamente como que a gente, né, mostrando que a gente continua, né, firme, forte na luta. A gente não ganhou essa batalha, mas estamos ainda, né, no jogo, e é super importante que a gente realmente se engaje ainda mais, participe mais, né, tenha mais pessoas indo na Câmara dos Vereadores falar com cada um deles, e tente trabalhar com, não sei quais são as estratégias agora que a gente pode ter dentro do plano diretor, principalmente para que valorize, né, a memória do patrimônio histórico, por exemplo, o patrimônio do Parque das Hortênsias, o patrimônio das casas de rezo, das casas de matriz africana, as casas que podem ser espaços culturais, as ampliações dos espaços culturais, as leis de fomento. Então, tem várias pautas que a gente, como conselho, precisa se manter tratando e diretamente falando com o pessoal lá da Câmara. Então, é isso. O trabalho foi feito, a luta foi grande, foi árdua do Conselho, mas estamos aí, seguimos nela. A gente vai trabalhar a base de emenda, né? Sim, ou isso, né? Mas acho que emenda não sei se é suficiente. É o que a gente vai ter, não tem jeito. Iraci, por favor. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouco de novo aí do plano diretor. Eu acho que é assim, todo mundo acho que foi pego de calça curta, eu diria. Por quê? Porque quando eles começaram a discussão do plano diretor, foi apresentado como uma revisão, né? Isso que foi colocado. Eu participei de todas as reuniões, audiências que teve do plano diretor. E aí foi apresentado como uma revisão. Lá na primeira revisão, eles trouxeram a questão só do mundo animal, porque queriam agradar a promotora de justiça. Aí, eles entenderam que, pelo menos na minha visão, eles entenderam que o pessoal engoliu. E aí trouxe o que da segunda vez? Eles já trouxeram, não mais como revisão, já trouxeram proposta como novo plano diretor. E aí foi onde eu acho que nós ficamos muito perdidos. Porque quando eu vi que era revisão do novo plano diretor, por exemplo, o que eu fiz? Em relação à pessoa com deficiência, fui lá, apontei tudo que eu tinha entendido que faltou no antigo plano diretor. E eles não atenderam nada. Então, eles fizeram, na verdade, um novo plano diretor, onde a gente não sabe realmente qual era o verdadeiro plano diretor,
Porque quando eu pedi, por exemplo, lá na segunda audiência, na segunda que eu fui, eu virei para os vereadores e falei o seguinte: o que os senhores estão votando? Os senhores têm o plano diretor real, oficial, na mão de vocês? Porque foi tirado deles. Aí foi quando o Carlinhos pediu o novo plano diretor. Porque nem eles sabiam, gente, o que era revisão e o que era novo ali dentro. Então, assim, eu entendo que isso precisa servir de lição para a gente. E aí vem uma fala deles que é o seguinte: Iraci, não se preocupe, igual a promotora falou para mim, Iraci, não se preocupe, minha querida, a qualquer momento pode rever. E aí, assim, a qualquer momento pode rever o quê? Com a vontade que essa Câmara não tem de rever nada. Não é verdade? Então, assim, e eu concordo com a Cris quando ela fala que o movimento do pessoal de moradia, eles realmente foram para cima. Só que assim, o movimento de moradia, ele é um povo que ele é unido. Ele não foi destruído como nós do Conselho fomos destruídos, né? A gente tem que entender essa realidade aí. Porque o plano que a Dani entregou, por exemplo, lá, foi um plano que foi construído em um momento de união muito forte. E depois esse próprio Conselho deteriorou, e a gente sabe muito bem disso, toda a união da cultura. E hoje deu no que deu, está dando no que está dando. Nós perdemos completamente a nossa capacidade de articulação, nossa capacidade de chegar, de ir, de fazer acontecer. Então, que sirva de lição isso para a gente, né? E a gente possa realmente, Samir, pegar esse plano e olhar o que tem nesse plano, porque no outro eu sabia, nesse eu não sei. Nós pedimos o plano pelo Conselho da Pessoa com Deficiência, eles não mandaram o plano para a gente. E a justificativa foi: não ia dar tempo da gente sentar com vocês para dialogar. Né? Eu acho que a mesma coisa é o que iriam dizer para nós da cultura: não vai dar tempo de dialogar com vocês. Então, assim, é um plano que foi votado no escuro e a gente realmente não sabe o que tem lá dentro, e nós precisamos apossar disso. Porque, se for preciso, a gente tem que entrar no Ministério Público para poder rever tudo isso. É isso, gente. Obrigada. Dani, pode falar, por favor. Oi, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Pessoal, eu quero fazer uma fala em cima da fala da mãe Cris, porque ela falou o seguinte, que o pessoal da moradia, e até me sinto contemplada com o que a Iraci falou, ela falou que o pessoal da moradia estava lá em maior número e foi atendido a questão da moradia e também a questão do meio ambiente. Eu quero reforçar, gente, com vocês o seguinte: infelizmente, nós passamos pelo processo desses 2 anos do Conselho, onde os próprios fazedores de cultura foram atacados por pessoas do Conselho. E desculpa, gente, se eu estou trazendo de novo um assunto, mas é para uma reflexão aqui de vocês, tá? Então, as pessoas foram atacadas, foram desrespeitadas, foram desmotivadas, e aí o pessoal se afastou. Ô, mãe Cris, o que acontece? Você pode verificar com todo mundo, a gente tem várias fotos que a gente ia na Câmara em um número expressivo de pessoas. Eu acho que até naquela época você também ia, não lembro muito bem, mas a gente conseguia articular muito com os fazedores de cultura. Só que o que aconteceu? O próprio conselho que entrou começou um a atacar o outro, e eu posso falar porque eu fui uma das pessoas totalmente atacadas. E aí o que acontece? As pessoas se desarticularam. E aí a gente não tem mais essas pessoas. Eu fico pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas participarem da reunião. Sabe o que eu escuto? As pessoas falam: Dani, você que sempre ajudou a gente, sempre estava lá na batalha, ajudando, fazendo as coisas. O pessoal te atacou, eu vou ficar indo com esse pessoal para quê? Então as pessoas se sentiram, assim, totalmente... A gente conseguiu, infelizmente, eu falo que eu faço parte do conselho, mas eu não me coloquei em posicionamento de ficar atacando ninguém. Infelizmente, foi muito ataque, as pessoas se afastaram, foi feita uma desarticulação total das pessoas, e agora a gente vai ter que, gente, trabalhar muito para a gente conseguir trazer as pessoas de volta. Vocês veem que as pessoas não querem nem fazer esse cadastro que tem do porta de entrada, que na verdade é só um cadastro, não tem nenhum edital por trás, não tem nenhum fomento por trás. É um cadastro para verificar quem é de Taboão da Serra, legal.
Mas assim, a gente está penando com tudo isso. E eu quero que vocês façam uma reflexão sobre isso, sobre o cenário que foi implementado e sobre a desarticulação que, infelizmente, nós próprios da cultura permitimos que acontecessem. As pessoas se afastaram e agora a gente tem que trabalhar e ralar muito. Quando tiver a próxima eleição, eu já tenho certeza que eu não vou participar, porque eu tenho outras questões, e eu estou trabalhando muito em cima para que pessoas venham participar. Porque, infelizmente, gente, a gente precisa das pessoas. O poder público, infelizmente, eles só enxergam as coisas com números. Se a gente chegar lá em 1, 2, 3, não funciona. Só que como que a gente vai articular com as pessoas se nós mesmos desarticulamos e atacamos as pessoas que estavam ali presentes? Então, fica, gente, uma reflexão para vocês. Quando vocês estiverem em processos onde está havendo ataque, desarticulação, afrontamento, gente, sai, pensa, reflete, fala se isso é bacana, pensa se isso é bacana, porque com certeza a gente não estaria nesse status, porque a gente estava muito avançado em articulação, mas agora a gente vai ter que começar do zero, infelizmente. Eu acho que a gente encerra as falas, a gente tem mais alguns minutinhos só de link na reunião. Eu não gostaria de criar outro porque é mais difícil a gente retomar e a questão da gravação, a reunião é toda gravada e em cima dela que eu trabalho a ata, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês como a gente está finalizando, eu vou conversar com a Ângela sobre a situação que ela colocou aqui, como é que a gente vai fazer isso, retificar isso direitinho, e eu queria propor para vocês, para a gente ter uma reunião extraordinária no início, ainda essa semana ou no comecinho da outra, para a gente colocar esse trabalho da prestação de contas em prática e de alguma conversa que eu tenha lá na secretaria, porque para a gente poder trabalhar, tá? Em relação à audiência do plano diretor, eu só queria falar uma coisinha. A gente não passou em vão, tá? Porque a gente estava lá falando, a gente colocou o plano na mão da bancada, a Dani colocou o plano que ela fez na mão da bancada, a gente colocou nossa proposta, a nossa indagação sobre as áreas de interesse cultural, o critério, as coisas que não funcionaram, então e isso está gravado, isso está registrado. Então a gente também, se for assim, o MST ele ofusca porque é um volume muito grande de gente, mas a saúde também estava lá, todo mundo estava lá, e a cultura estava lá também, a gente teve fala e teve ação. Então a gente não pode talvez se sentir que não foi feito um trabalho. Rolou um trabalho ali, a gente tem que se organizar, se orgulhar do que foi feito e continuar engrossando ele. O trabalho, retomar o trabalho, Dani, é esse aí, não tem jeito. A gente vai ter que, ou a gente só perde quando a gente desiste, né? Então, assim, eu vou cuidar dessa parte institucional com a Ângela, tá? E, eu vou e fica atento porque eu vou tentar marcar essa reunião extraordinária pra gente talvez essa semana ainda, tá? Tudo bem? Samir, só uma dúvida, por favor. É, burocraticamente, a Ângela precisa apresentar a carta de saída dela, né? Sim, é por isso que eu não quero fazer nenhuma votação, nada assim na reunião. Eu vou tratar com isso com ela agora e na próxima talvez a gente já vote primeiro o secretário, que a gente não pode ficar sem, tá? Ah, sim, tá bom, obrigada. Alguma questão? A gente pode finalizar fica aqui o convite para a próxima reunião, tá? Essa aqui foi curta, foi muito boa, a gente cravou 1 hora certinho, também é o limite aqui do que está disponibilizando o meeting, mas a gente vai amadurecendo. Na próxima, mesmo que seja essa semana ainda, eu quero ter informação da secretaria sobre a prestação de serviço e sobre as ações que a gente vai tomar, tá bom? Obrigado, gente. Na próxima reunião, a gente volta primeiro o secretário, se for o caso, tá? Se eu tratar dessa parte institucional com a Ângela, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado pela paciência, pela participação, tá bom?
Samir, meu plano não, nosso, né? Porque nós fizemos de Não, forma não. coletiva o É plano. só pelo fato de você estar na fala e entregar na mão, né? Isso é importante, o registro, né? A gente teve esse avanço aí. Foi pela sua mão, mas foi um trabalho coletivo, fica bem claro. Sim, o trabalho foi Plano de, nosso. plano de Naci, madrugada, né, Jéssica, Dani? muitas madrugadas. Todo mundo aí Me que conta a participou. história. Samir, todo mundo que ajudou aí esse plano, que foi maravilhoso mesmo. Vamos brigar por ele. É Obrigado, isso, gente. gente. Boa noite, Boa gente. noite, boa Tchau, noite. Fica tchau. gravadinho. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite.